Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Capítulo 6. O nosso crescimento sobrenatural em Cristo. A vida sobrenatural está sujeita a uma lei de progresso. Toda a vida tende não só a manifestar-se pelos seus atos próprios, emanados do seu princípio interior, como também a crescer, a progredir, a desenvolver-se e a aperfeiçoar-se. O menino, depois que nasce, não fica sempre criança. A lei da natureza é que chegue à idade madura. A vida sobrenatural não escapa a esta lei. Nosso Senhor podia, se tivesse querido, fixar-nos instantaneamente, depois de um ato de adesão da nossa vontade, no grau de santidade e de glória que destinava às nossas almas, como fez com os anjos. Não quis assim. Decretou que, não obstante os seus merecimentos serem a causa de toda a santidade, a sua graça, o princípio da vida sobrenatural, nós colaborássemos sempre na obra da nossa perfeição e do nosso progresso espiritual. O tempo que passamos neste mundo, na fé, nos foi dado para este fim. Como vimos, devemos afastar todos os obstáculos que se opõem à vida divina em nós e fazer, ao mesmo tempo, os atos destinados a desenvolver essa vida, até que tenhamos, no momento da nossa morte, chegado ao seu termo final. É o que São Paulo chama atingir a idade perfeita de Cristo. O mesmo apóstolo tem cuidado de notar a necessidade desse crescimento, desse progresso, e como ele deve ser. Depois de nos dizer que realizemos a verdade na caridade, acrescenta logo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vimos na conferência anterior o que São Paulo entende por viver na verdade e na caridade. Mostrei-vos como estas palavras contêm o princípio fundamental segundo o qual devemos agir para viver sobrenaturalmente, estar unidos a Jesus Cristo pela graça santificante e dirigir pelo amor todas as nossas ações humanas para a glória do seu Pai. Tal é a lei primordial que preside a vida divina em nós. Vejamos agora como esta vida, cujo germe recebemos no batismo, deve, tanto quanto depende de nós, desenvolver-se e expandir-se. É um assunto importante. Vede Jesus Cristo. Toda a sua vida é consagrada à glória do Pai, de quem faz sempre a vontade. Não procura senão a glória de Deus. Ao terminar a sua existência, diz a seu Pai que cumpriu a sua missão, que era glorificá-lo. O desejo do seu divino coração é que nós também, seguindo o seu exemplo, busquemos a glória do Pai. E que é ela para nós? Nosso Senhor nos diz: que produzamos abundantes frutos, que a nossa perfeição não seja medíocre, mas a nossa vida sobrenatural seja intensa. E não foi para isso que Jesus veio ao mundo, que deu o seu sangue e nos fez participantes dos seus merecimentos infinitos? Veio para que tivéssemos a vida divina e para que a tivéssemos em maior abundância. Digamos-lhe, como a samaritana, a quem revelara a grandeza do dom divino, que nos dê essa água viva. Peçamos-lhes que nos ensine pela sua igreja que fontes devemos ir para achar a abundância dessas águas, porque elas nos fazem dar abundantes frutos de vida e de santidade, agradáveis a seu Pai. Saciem-se incessantemente até a vida eterna. Os sacramentos são as principais fontes do crescimento da vida divina em nós. Atuam nas nossas almas como o sol produz a luz e o calor. O que é necessário é que nenhum obstáculo se oponha em nós à sua ação. De todos os sacramentos, a Eucaristia é o que mais aumenta a vida divina em nós, porque nela recebemos o próprio Jesus Cristo. Bebemos na própria fonte das águas vivas. E por isso, por causa da importância desse sacramento, mais adiante, em uma conferência especial, irei expor-vos a natureza e as condições da sua ação em nós.
O que passo agora a mostrar-vos são as leis gerais, em virtude das quais podemos aumentar em nós, fora da recepção dos sacramentos, a vida da graça. Fora dos sacramentos, a vida sobrenatural aperfeiçoa-se pelo exercício das virtudes. Eis como o Concílio de Trento expõe a doutrina a este respeito. Uma vez purificados e tornados amigos de Deus e membros da sua raça, pela graça santificante, renovamo-nos todos os dias, como diz São Paulo, caminhando de virtude em virtude. Crescemos pela observância dos mandamentos de Deus e da Igreja, no estado de justiça em que fomos colocados pela graça de Jesus Cristo. A fé coopera nas nossas boas obras, e assim progredimos na graça que nos torna justos aos olhos de Deus. Pois está escrito que o justo, isto é, aquele que possui pela graça santificante a amizade de Deus, se torne cada vez mais justo. E ainda, avançai no estado de justiça até a morte. É este aumento de graça que a Igreja pede quando diz a Deus, no 13º domingo depois de Pentecostes: dai-nos um aumento de fé, de esperança e da caridade. Como vedes, o Sagrado Concílio indica-nos que, juntamente com as nossas obras, o exercício das virtudes, principalmente das virtudes teologais, é a fonte do nosso progresso, do nosso crescimento na vida espiritual, de que é princípio a graça. Como se realiza isto? Primeiramente pelas boas obras. Já vos disse que toda boa obra, feita em estado de graça, sob o impulso da caridade divina, é meritória. Toda obra meritória é fonte de aumento da graça em nós. As boas ações da alma em estado de graça não são apenas fruto ou manifestação da nossa qualidade de filhos de Deus. São também, diz o Concílio de Trento, causa de aumento dessa justificação que nos torna agradáveis a Deus. Por isso, à medida que se multiplicam as nossas boas obras, a graça aumenta. Torna-se mais forte, mais poderosa, e com ela aumenta a caridade. Aumenta também a glória futura, que não é senão o desabrochar no céu do nosso grau de graça neste mundo. Por esta razão, o Santo Concílio nos repete a palavra de São Paulo: sede firmes e constantes, trabalhando sempre cada vez mais na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil. Mas é sobretudo pela prática das virtudes que cresce a vida da graça. Sabeis que no homem a natureza faz surgir certas faculdades, inteligência, vontade, sensibilidade, imaginação, que são em nós princípios de ação, forças ativas que nos permitem agir inteiramente como homens. Sem elas, um homem não é perfeito na sua completa realidade de homem. Coisa análoga se passa na vida sobrenatural. A graça santificante informa a nossa alma e, dando-nos como que um novo ser, nova criatura, torna-nos filhos de Deus. Mas Deus, que tudo faz com sabedoria e espalha os seus dons com generosidade, deu a este ser faculdades que, proporcionadas à sua nova condição, lhe dão capacidade para agir em conformidade com o fim sobrenatural a que se destina, isto é, como filho de Deus que espera a herança de Cristo na bem-aventurança eterna. Essas faculdades são as virtudes sobrenaturais infusas. Chamam-se virtudes, do latim virtus, força, porque são aptidões de ação, princípios de operação, energias que subsistem em nós como hábitos estáveis e que, atuando no momento oportuno, nos fazem realizar prontamente, com facilidade e alegria, obras agradáveis a Deus. Como essas forças de operação não têm a sua origem em nós e tendem a fazer-nos agir em vista de um fim que ultrapassa as exigências e excede as forças da nossa natureza, chamam-se sobrenaturais. Enfim, a palavra infusa indica que o próprio Deus as deposita diretamente em nós no dia do batismo,
com a graça santificante. Pela graça, somos filhos de Deus. Pelas virtudes sobrenaturais infusas, podemos agir como filhos de Deus, produzir atos dignos do nosso fim sobrenatural. Devemos distinguir as virtudes infusas das virtudes naturais. Essas são qualidades, hábitos, que o homem, mesmo incrédulo, adquire e desenvolve em si por esforços pessoais e atos reiterados. Tais são a coragem, a força, a prudência, a justiça, a doçura, a lealdade, a sinceridade. São disposições naturais que cultivamos e que se tornaram, pelo exercício, hábitos adquiridos. Aperfeiçoam e embelezam o nosso ser natural, no domínio intelectual ou simplesmente moral. Uma comparação vos fará compreender a natureza da virtude natural adquirida. Conheceis diferentes línguas estrangeiras. Essa ciência não a recebestes ao nascer. Exercícios e esforços reiterados vos fizeram adquirir. Uma vez adquirida, está em nós, como hábito, como força, prestes a declarar-se a menor ordem da vontade. Quando quiserdes, falarei essas línguas sem dificuldades. O mesmo se dá com aquele que aprendeu a arte da música. Pode não praticar constantemente essa arte, mas possui-a como um hábito. Quando o artista quiser, tomará o arco ou se colocará diante do teclado e tocará com a mesma facilidade com que os outros abrem os olhos, andam e etc. Compreendeis igualmente que a virtude natural adquirida, como todo hábito adquirido, deve, para não se perder, ser mantida e cultivada, e isto pelo mesmo princípio que a fez surgir, isto é, pelo exercício. São de outra essência as virtudes sobrenaturais infusas. Primeiramente, elevam-nos acima da nossa natureza. Sem dúvida, praticamo-las pelas faculdades com que a natureza nos dotou, inteligência e vontade. Mas essas faculdades são ainda mais elevadas, são levantadas, e assim me posso exprimir, até ao nível divino, de sorte que os atos dessas virtudes atingem a proporção indispensável para obter o nosso fim sobrenatural. Depois, não é por esforços pessoais que as adquirimos, mas o seu germe é liberalmente deposto em nós por Deus com a graça de que formam o cortejo. As virtudes teologais. Natureza dessas virtudes e como são especiais ao estado de filho de Deus. O que são essas virtudes? Como vos disse, são forças para agir sobrenaturalmente, energias que nos tornam capazes de viver como filhos de Deus e chegar à bem-aventurança do céu. O Concílio de Trento, falando do aumento da vida divina em nós, distingue, antes de tudo, a fé, a esperança e a caridade. Chamam-se teologais, porque têm a Deus por objeto imediato. Por elas podemos conhecer a Deus, esperar nele, amá-lo de modo sobrenatural, digno da nossa vocação à glória futura, da nossa condição de filhos de Deus. São propriamente virtudes de ordem sobrenatural, daí a sua primazia e eminência. E vede como elas correspondem bem à nossa vocação divina. Com efeito, o que é preciso para possuir a Deus? É preciso primeiramente conhecê-lo no céu. O veremos face a face, razão pela qual seremos semelhantes a ele. Mas neste mundo não o vemos. É pela fé nele, no seu Filho, que cremos na sua palavra, que o conhecemos. É um conhecimento às escuras. Mas o que ele nos diz de si mesmo, da sua natureza, da sua vida, dos seus desígnios de redenção por seu Filho, sabemos, no entanto, com certeza. O Verbo que está sempre no seio do Pai diz-nos o que vê e conhecemos, porque cremos nele. Este conhecimento pela fé
é, portanto, um conhecimento divino. E é por isso que nosso Senhor disse que é um conhecimento que dá a vida eterna. Nesta luz de fé, sabemos onde está a nossa bem-aventurança. Sabemos o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem, e que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas esta bem-aventurança, inefável, está acima das forças da nossa natureza. Poderemos chegar lá? Certamente. Deus infunde mesmo na nossa alma o sentimento de que, apesar dos obstáculos que se opõem, estamos certos de chegar a esse fim supremo com a sua graça, fruto dos merecimentos de Jesus. Podemos dizer com São Pedro: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, pela sua grande misericórdia, nos regenerou no batismo, para a esperança viva de uma herança incorruptível, que nos está reservada nos céus. Finalmente, a caridade, o amor, acaba de nos aproximar de Deus neste mundo, enquanto esperamos possuí-lo no céu. A caridade vem completar e aperfeiçoar a fé e a esperança. Faz-nos sentir uma verdadeira predileção por Deus. Preferimos Deus a tudo e procuramos mostrar-lhe esta complacência e esta preferência, cumprindo a sua vontade. Santo Agostinho diz: a companheira da fé é a esperança. É necessária, porque não vemos o que cremos. Com ela, não desfalecemos na expectativa. Venha, enfim, a caridade e põe no nosso coração a fome e a sede de Deus. Imprime à nossa alma um impulso para Ele. Pois foi o Espírito Santo que derramou nos nossos corações essa caridade, que nos faz clamar a Deus: Pai, Pai. É uma faculdade sobrenatural que nos faz aderir a Deus como a bondade infinita que amamos mais que tudo. Tais são as virtudes teologais, princípios admiráveis, forças poderosas para viver da vida divina enquanto estamos neste mundo. Conhecer a Deus tal qual se revelou por nosso Senhor. Esperar nele e na bem-aventurança que nos promete pelos merecimentos do seu Filho Jesus. Amá-lo de preferência mais que tudo é o melhor que podemos fazer para realizar a nossa qualidade de filhos de Deus e aspirar à aquisição dessa herança eterna de que somos chamados a participar com Cristo, que se tornou nosso irmão mais velho. Deus concedeu-nos essas forças generosamente, mas não esqueçamos que, se nos foram concedidas sem o nosso concurso, não se mantêm nem progridem sem os nossos esforços. É da natureza e perfeição de uma potência fazer o ato que lhe é similar. Uma energia que ficasse inerte, por exemplo, uma inteligência que jamais produzisse um ato de pensamento, nunca chegaria ao fim, e por conseguinte, à perfeição que lhe é devida. As faculdades nos são dadas para que as façamos valer. As virtudes teologais, apesar de infusas, não escapam a esta lei de aperfeiçoamento. Se ficarem inutilizadas, muito sofrerá com isso a perfeição da nossa vida sobrenatural. O exercício não as faz surgir, é verdade. Aliás, não seriam infusas, pelo mesmo motivo. É só Deus que as aumenta em nós. Por isso, o Santo Concílio de Trento diz que devemos pedir a Deus o aumento dessas virtudes. Vede no Evangelho. Os apóstolos pedem a Nosso Senhor que lhes aumentem a fé. São Paulo escreve aos fiéis de Roma, dizendo que pede a Deus que faça com que eles abundem na esperança. Suplica também ao Salvador que avive a caridade no coração dos seus caros filipenses. À oração e à recepção dos sacramentos, devemos acrescentar o exercício. Se Deus é a causa eficiente do aumento dessas virtudes em nós, os nossos atos, feitos em estado de graça, são a causa meritória. Pelos nossos atos, merecemos que Deus aumente em nossas almas essas virtudes tão vitais. Além disso, o exercício produz em nós
a facilidade de realizar tais atos. E é este um ponto importante, porque essas virtudes são as virtudes próprias do nosso estado de filhos de Deus. Peçamos, portanto, muitas vezes ao nosso Pai dos céus que as aumente em nós. Digamo-lhes, sobretudo, quando nos aproximamos dos sacramentos, na oração, na tentação. Ó Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Sois a minha única esperança, mas consolidai a minha confiança. Amo-vos acima de tudo. Aumentai, porém, este amor, para que nada busque fora da vossa santa vontade. Por que se deve dar a preeminência à caridade? Devemos praticar, sobretudo, a caridade. Quando tivermos chegado ao termo, a fé e a esperança deixarão de ser. A fé dará lugar à visão, a esperança à posse, e desta visão perfeita, desta posse garantida, brotará o amor que não terá fim. Por isso, diz São Paulo, a caridade é a maior das 3 virtudes teologais. Só ela permanece para sempre. Mas já neste mundo, a caridade ocupa um lugar de honra. É uma verdade capital, em cuja consideração quero demorar-me convosco. Sabeis que a caridade, acompanhando as outras virtudes no seu exercício, dá-lhes novo brilho, confere-lhes nova eficácia, é o principal de um novo merecimento. Suportais e aceitais de bom grado uma humilhação. É um ato da virtude de humildade. Sacrificais livremente um prazer lícito. É um ato de virtude de temperança. Honrais a Deus cantando seus louvores. É um ato da virtude de religião. Cada um desses atos, produzidos por uma alma em estado de graça, tem o seu valor intrínseco, o seu merecimento particular, o seu brilho especial. Mas se além disso, cada um desses atos for praticado com explícita intenção de amor de Deus, este motivo esmalta, se assim posso dizer, os atos das outras virtudes, e sem nada tirar de seu merecimento particular, ainda lhes acrescenta um novo. Que se segue daí? Esta consequência, que acaba de fazer ressaltar a eminência da caridade, a nossa vida sobrenatural e a nossa santidade crescem e progridem na medida do grau de amor com que praticamos as nossas ações. Na realidade, de um ato, contanto bem entendido, que esse ato seja, como vimos, sobrenatural e de acordo com a ordem divina, na prática de um exercício de piedade, de justiça, de religião, de humildade, de obediência, de paciência, quanto mais perfeito, puro, desinteressado e intenso for o amor de Deus, isto é, quanto mais o motivo dessas ações derivar do nosso amor a Deus, aos seus interesses, à sua glória, tanto mais elevado será o grau de merecimento deste ato, e por conseguinte, mais rápido será o aumento da graça e da vida divina em nós. Ouvi o que diz São Francisco de Sales, o eminente doutor da vida interior, que tão bem falou sobre este assunto. Se a direção for ardorosa, forte e excelente no coração, enriquecerá e aperfeiçoará também ainda mais todas as obras das virtudes que dela procederem. Pode-se sofrer a morte e o fogo sem ter a caridade, como São Paulo supõe. Com maior razão, com pequena dose de caridade. Ora, eu te digo, pode bem acontecer que uma pequena virtude tenha mais valor numa alma, onde o amor sagrado reina com ardor, do que o martírio numa alma, que esse amor é lânguido, fraco e lento. Assim, as pequenas simplicidades, abjeções e humilhações, em que os grandes santos se deliciam para se ocultarem e colocarem o seu coração ao brilho da vanglória, tendo sido feitos com grande amor celeste, foram consideradas mais agradáveis a Deus do que os atos grandes e ilustres de muitos outros, feitos com pouca devoção ou caridade.
No mesmo lugar, São Francisco de Sales dá-nos Nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. E com quanta razão! Contemplai um momento, por exemplo, o nosso Divino Salvador na oficina de Nazaré, até a idade de 30 anos. Viveu no trabalho e na obscuridade, tanto que, quando começou as primeiras pregações e fez os primeiros milagres, os seus compatriotas se admiravam ao ponto de se escandalizarem. Porventura não é ele o filho do carpinteiro que conhecemos? De onde lhe veio esta sabedoria e poder? Com efeito, durante esses anos, Nosso Senhor nada fez de extraordinário que pudesse chamar a atenção sobre si. Viveu no trabalho, e num trabalho muito simples. E, no entanto, esse trabalho era infinitamente agradável a seu Pai. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque era o próprio Filho de Deus que trabalhava. A cada instante desta vida obscura, o Pai podia dizer: Este é o meu Filho bem-amado, em quem coloquei todas as minhas complacências. Depois, Jesus Cristo não só dava a esse trabalho grande perfeição material, como também fazia tudo unicamente para a maior glória do seu Pai. É esse o motivo único de todas as suas ações, de toda a sua vida. Nosso Senhor faz tudo com incomparável perfeição de amor interior a seu Pai. Tal é o duplo motivo pelo qual as obras de Jesus, por muito banais que tenham parecido exteriormente, foram tão agradáveis a Deus e resgataram o mundo. Podemos imitar nisto a Jesus Cristo? Sim. O que em nós corresponde à união hipostática, que faz de Jesus Cristo o próprio Filho de Deus, é o estado de graça. Esta graça torna-nos filhos de Deus. O Pai pode dizer, olhando para aquele que possui a graça santificante: Eis aqui o meu Filho amado. Nosso Senhor o disse: Sois deuses, posto que seja verdade que Jesus Cristo não é, como nós, filho adotivo, mas filho por natureza. O segundo motivo do valer das nossas obras é, como em Jesus Cristo, não somente o motivo da caridade, mas também a perfeição interior da caridade com que as fazemos, o grau de amor que envolve esses atos, e por isso mesmo marca o nosso crescimento na vida divina. Isto é muito importante. Se, não nos contentando com o que é estritamente exigido para que as nossas ações sejam meritórias, quisermos aumentar o grau deste merecimento e adiantar rapidamente na união com Deus. Olhai ao redor de vós. Encontrareis 2 pessoas piedosas em estado de graça, que levam, ao lado uma da outra, existência idêntica. Ambas, exteriormente, fazem as mesmas ações materiais, e, no entanto, pode haver, e há muitas vezes entre elas, aos olhos de Deus, enorme diferença. Uma conserva-se parada no mesmo lugar, a outra caminha a passos largos na vida da graça, da perfeição, da santidade. De onde vem a diferença? Do estado de graça? Não, pois supomos estas 2 pessoas na posse da amizade de Deus. Da excelência especial das ações de uma delas? Não, pois supomos também que essas ações materiais são em substância as mesmas. Do cuidado em cumprir materialmente essas ações? Também não, pois apesar desta perfeição exterior ser importante, supõe-se que é igual em ambas. Onde então está a diferença? Da perfeição interior, da intensidade do amor, do grau de caridade com que cada uma delas realiza as suas ações. Uma, com cuidado em Deus, trabalha com amor elevado, forte, trabalha unicamente para agradar a Deus. Permanece interiormente prostrada em espírito de adoração diante do Senhor, e a sua atividade deriva radical e unicamente de Deus. Por isso, cada uma das suas ações a aproxima mais de Deus e a faz caminhar rapidamente na união divina. A outra faz trabalho idêntico, mas nela a fé está adormecida. A alma não pensa nos interesses de Deus. O seu amor é pouco ardente, em grau ordinário, medíocre.
A sua ação não é, sem dúvida, destituída de merecimento, mas a medida deste merecimento é fraca e pode ainda ser diminuída pela dissipação. O amor próprio, a vaidade e tantos outros motivos humanos que essa alma, por negligência ou por leviandade, terá deixado insinuar-se nas suas ações. Eis o segredo da diferença considerável que muitas vezes existe aos olhos de Deus entre certas almas que vivem uma ao lado da outra e levam uma vida exteriormente idêntica. Tal é a eminência da virtude da caridade. É ela que regula propriamente a medida da vida divina em nós. Tenhamos, portanto, cuidado em nada fazer senão para imitar a nosso Senhor, a fim de contribuir para a glória do seu Pai. Peçamos muitas vezes a Jesus Cristo, nos nossos colóquios íntimos com Ele, que toda a nossa atividade jorre, como a sua, do amor, que nos dê parte no amor que tinha seu Pai e que lhe fazia cumprir tudo com perfeição. O nosso Divino Salvador não pode deixar de nos atender inteiramente. Necessidade das virtudes morais adquiridas e infusas. Mas direis, se assim fosse, bastaria limitar-me à caridade. Não torna ela inúteis as outras virtudes? Não, seria erro grave pensar assim. Por quê? Porque a caridade, o amor é um tesouro mais exposto do que os outros. Sabeis que a fé e a esperança são destruídas em nós unicamente por faltas graves, diretamente contrárias ao seu objeto. Por exemplo, a heresia ou o desespero. Ao passo que a caridade, de que a graça é a raiz, é destruída por qualquer pecado mortal, seja de que natureza for esse pecado. Todo pecado grave é inimigo mortal da caridade. Com efeito, pelo pecado mortal, a alma volta-se completamente contra Deus para aderir à criatura, o que é contrário à caridade sobrenatural. Esta é uma pérola de grande valor e um tesouro inestimável, mas está sujeita a perder-se por qualquer pecado mortal. Por isso, devemos ampará-la de todos os lados. É essa a função das virtudes morais. Essas virtudes são como que as sentinelas do amor. Com elas, a alma evita as faltas veniais deliberadas e os pecados mortais que ameaçam a caridade. Devo agora dizer-vos algumas palavras sobre as virtudes morais. O quadro e a natureza das nossas conferências não me permitem fazer exposições muito extensas. Espero, porém, mostrar-vos suficientemente a necessidade dessas virtudes e o lugar que ocupam na nossa vida sobrenatural. Como indica o seu nome, virtudes morais são as que dizem respeito à nossa vida moral, aos nossos costumes, isto é, às ações que devemos fazer livremente para pôr o nosso procedimento de acordo com a lei divina, mandamentos da lei de Deus, preceitos da Igreja, deveres de Estado. E assim, atingir o nosso fim último. Como vedes, o objeto imediato dessas virtudes não é Deus em si mesmo, como as virtudes teologais. As virtudes morais são muitas: a paciência, a obediência, a humildade, a abnegação, a mortificação, a piedade e tantas outras. Mas todas se prendem ou se referem a 4 grandes virtudes fundamentais chamadas cardeais: a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. As virtudes cardeais são ao mesmo tempo naturais, adquiridas, e sobrenaturais, infusas. Estas têm correspondência com aquelas. Há uma temperança adquirida e uma temperança infusa, uma fortaleza adquirida e uma fortaleza infusa, e assim por diante. Qual a sua mútua relação? Umas e outras têm o mesmo campo de ação, e é necessário o concurso das virtudes morais adquiridas para a plena expansão das virtudes morais infusas. Como?
Desde o pecado original, a nossa natureza está viciada. Temos em nós inclinações depravadas, resultantes do atavismo, do temperamento e também dos hábitos maus que contraímos. Outros tantos obstáculos ao cumprimento perfeito da vontade divina. Quem irá suprimir estes obstáculos? Serão as virtudes morais infusas que Deus deposita em nós com a graça? Não, por si mesmas não têm este privilégio. Sem dúvida, são princípios de ação admiráveis, mas é uma lei psicológica que a destruição dos hábitos viciosos e a reforma das más inclinações não podem realizar-se senão por hábitos contrários, e estes bons hábitos, por sua vez, resultam só da repetição dos atos, assim as virtudes morais adquiridas. A estas competem destruir os nossos maus hábitos e fazer nascer em nós a facilidade para o bem. Essa facilidade, as virtudes morais adquiridas, trazem-na como um concurso às virtudes morais infusas. Essas últimas apossam-se em proveito próprio deste concurso, muito modesto, porém necessário, e em compensação elevam os atos da virtude ao nível divino e dão-lhes um valor meritório. Com efeito, prestai bem atenção a esta verdade. Virtude alguma natural, por mais soberana que seja, tem por si mesma força para se elevar ao nível sobrenatural. Isto pertence às virtudes infusas e é o que constitui a sua superioridade e eminência. Um exemplo tornará mais clara a exposição desta doutrina. Desde o pecado original, temos em nós uma inclinação para os deleites dos sentidos. Para obedecer à razão natural, um homem pode fazer esforços por abster-se dos desregramentos e do abuso dos prazeres. Repetindo muitas vezes os atos de temperança, adquire uma certa facilidade, um certo hábito que constitui nesse homem uma força, virtus, de resistência. Esta facilidade adquirida é de ordem puramente natural se este homem não possuir a graça santificante. Esses atos de temperança não são meritórios para a vida eterna. Sobrevém a graça com as virtudes infusas. Se neste homem não houver já, pelo fato da virtude moral adquirida, uma certa facilidade de temperança, a correspondente virtude moral infusa dificilmente se desenvolverá, por causa dos obstáculos que resultam das más inclinações não destruídas por hábitos bons contrários. Achando, porém, uma certa facilidade para o bem, utiliza-a para se exercitar ela própria com mais desembaraço. Depois, não só a virtude infusa levará este homem mais além e o fará subir mais alto no grau da virtude, a ponto de o levar até a desprezar os próprios prazeres permitidos, a fim de imitar mais de perto a Jesus crucificado. Mas também a graça, sem a qual não há virtude infusa, dará aos atos da virtude moral adquirida um valor sobrenatural e meritório, que esses atos jamais conseguiriam por si só. Portanto, onde as duas virtudes, adquirida e infusa, se encontram, estabelece-se entre elas uma reciprocidade necessária. A virtude natural, ou adquirida, afasta o obstáculo e cria a facilidade para o bem. A virtude infusa ou sobrenatural apodera-se desta facilidade para se desenvolver mais livremente, como também para aumentar o valor desse bom hábito, dar-lhe um acréscimo de força, estender o seu campo de ação e torná-lo sobrenaturalmente digno da bem-aventurança eterna. Salvaguardam a caridade que as domina e coroa. Esta permuta de serviços dá-se igualmente entre as virtudes morais, adquiridas e infusas, e a caridade. Dizia-vos eu
que esta última era um tesouro sujeito a perder-se por qualquer falta grave. Compete às virtudes morais protegê-la. São elas as defensoras do amor. Por estas virtudes, a alma evita as faltas mortais que ameaçam a existência da caridade e as faltas veniais que levam ao pecado grave. Isto dá-se principalmente com as almas que não estão ainda muito adiantadas na vida interior, e nas quais o amor não chegou ainda àquele ponto culminante que o torna forte e estável. Uma dessas almas recebe a Nosso Senhor na comunhão. A comunhão é fervorosa. A alma está, nesse momento, cheia de amor. Mas se durante o dia esta alma for tentada nos sentidos, é preciso que a virtude moral de temperança a incline à resistência. Do contrário, a alma consentirá e o amor morrerá. Da mesma forma, se a alma for tentada pela cólera, é preciso que surja a virtude moral da paciência, da mansidão, para induzir a aceitar a humilhação. De outro modo, se deixará arrastar a cólera, a vingança, com risco de perder a graça santificante e com ela a caridade. Não é somente o pecado mortal que ameaça a caridade. Qualquer falta venial de hábito, não combatida, como disse anteriormente, torna-se um perigo para ela, porque essas faltas expõem a alma a quedas graves. Ora, para combater essas faltas veniais deliberadas ou de hábito, é necessário o exercício das virtudes morais que nos fazem resistir às múltiplas solicitações da concupiscência. Desde o pecado original, a nossa vontade ficou enfraquecida e é de grande flexibilidade, inclinando-se facilmente para o mal. Para que se incline para o bem, é necessário um esforço, e este é a virtude, um hábito que inclina constantemente a alma para o bem. É um dado da experiência, que agimos quase sempre, para não dizer sempre, no sentido dos nossos hábitos. De um hábito mau, sobretudo não combatido, saem faíscas como de um braseiro ardente. Uma alma que tem o vício do orgulho cometerá constantemente, se não o combater, atos de orgulho e de vaidade. Do mesmo modo quanto as virtudes, são hábitos de que nascem, invariavelmente, atos correspondentes. As virtudes morais, adquiridas e infusas, servem, portanto, principalmente para afastar da alma todos os obstáculos que são estorvo à nossa marcha para Deus. Ajuda-nos a empregar os meios necessários para cumprir as nossas diversas obrigações da vida moral, salvaguardando assim em nós a existência da caridade. É esse o serviço que as virtudes morais devem prestar à caridade. Em compensação, a caridade, sobretudo quando é poderosa e ardente, domina, como já disse, as outras virtudes, dando-lhes particular brilho e acrescentando-lhes novo merecimento. A influência da caridade vai mesmo além. Ela pode, de tal maneira, governar um conjunto das nossas ações que leve a alma, em caso de necessidade, a fazer nascer, por assim dizer, as virtudes morais adquiridas. Induzida pela caridade, a alma executa, pouco a pouco, os atos cuja repetição produzirá as virtudes morais adquiridas. O motivo vem então da caridade. Esta, porém, não pode exercer todos os atos de todas as virtudes. Cada faculdade tem seu papel adequado e o seu exercício próprio. É o que acontece com as almas adiantadas na vida divina. Nessas, a caridade chegou à grande perfeição. Não está só nos lábios e no coração, mas traduz-se por obras. Se amarmos verdadeiramente a Deus, guardaremos os seus mandamentos. O amor afetivo é indispensável para a perfeição da caridade. Quando amamos alguém, louvamo-lo, exaltamo-lo, regozijamo-nos com as qualidades que possui. A alma que ama a Deus compraz-se nas suas infinitas perfeições. Repete constantemente, como salmista: quem é semelhante a vós, ó meu Deus? Ó Senhor, como é digno de admiração o vosso nome, escrito em todas as vossas obras. Entrega-se com ardor a cantar a glória de Deus.
O louvor sobe do coração aos lábios. Foi um amor inflamado que levou São Francisco de Assis a compor os seus cânticos admiráveis e Santa Teresa escrever as suas ardentes exclamações. Mas isso é suficiente? Não. O amor, para ser perfeito, deve manifestar-se por atos. O amor afetivo deve prolongar-se no amor efetivo, que abraça o beneplácito divino e a ele se entrega inteiramente. É a verdadeira prova do amor. E quando este amor é ardente e está bem radicado na alma, governa então todas as outras virtudes, todas as boas obras. É soberano e inclina a vontade incessantemente para o bem, para Deus, porque é poderoso. Manifesta-se por uma fidelidade constante ao beneplácito divino, às aspirações do Espírito Santo. Foi a essas almas cheias de amor que Santo Agostinho pôde dizer: ama e faz o que quiseres. Porque essas almas não admitem senão o que agrada a Deus. E seguindo o exemplo de Jesus, podem dizer: faço sempre o que é agradável ao meu Pai dos céus. É a perfeição. Procurar chegar à caridade perfeita pela pureza de intenção. Ora, como conseguir este perfeito amor? Como aumentá-lo em nós de maneira a viver dele? Porque ele encerra, quando é verdadeiro, o germe de todas as virtudes. Põe-nas todas em movimento, cada uma em tempo oportuno, como faz um comandante com seus soldados. Cada passo dado no amor é um passo para a santidade, para a união com Deus. Como poderemos chegar a esta perfeição de santidade? Como fomentar em nós a intensidade do amor? É sobretudo pelo sacramento da Eucaristia, o sacramento da união, que este amor aumenta. Veremos brevemente este ponto de forma mais detalhada. Consideramos por ora a questão fora da ação dos sacramentos, no domínio da nossa cooperação. A caridade mantém-se e a sua intensidade aumenta em nós, sobretudo pela renovação da intenção pela qual agimos. Como dizem muito bem os padres da Igreja, comentando uma palavra de Nosso Senhor, a intenção é um olhar da alma que orienta todo o ser para Deus. Se esse olhar for puro, se não for ofuscado por nenhum obstáculo humano, criado, então toda atividade da alma se refere a Deus. Será necessário que esta intenção de agir por amor de Deus, isto é, para procurar a sua glória, cumprindo a sua vontade, seja sempre atual? Não, isso não é exigido nem mesmo possível. Todavia, a experiência e a ciência dos santos mostram a razão e a oportunidade sobrenatural da prática de renovar frequentemente a nossa intenção para progredir no amor de Deus e na vida divina. Por quê? Porque a pureza de intenção conserva nossa alma na presença de Deus e incita a procurá-lo só a Ele, em tudo. Impede que a curiosidade, a leviandade, o amor próprio, o orgulho, a ambição se insinuem, se infiltrem nas nossas ações para lhes diminuir o merecimento. A intenção pura, renovada frequentemente, entrega a alma a Deus no seu ser e na sua atividade. Reanima sem cessar na alma e conserva aceso o braseiro do amor divino. E assim, por cada boa obra que faz e se refere a Deus, aumenta a vida da alma. Para fazer grandes progressos na devoção, diz São Francisco de Sales, é preciso todos os dias oferecer a Deus todas as nossas ações, porque com esta renovação cotidiana da nossa oblação, derramamos sobre as nossas ações a força e a virtude do amor por uma nova aplicação do nosso coração à glória divina, e assim o nosso coração é sempre mais santificado. Além disso, apliquemo-nos centenas e centenas de vezes por dia ao amor divino, pela prática das orações jaculatórias, elevações do coração e retiros espirituais, concentração do espírito, porque esses santos exercícios, lançando continuamente as nossas inteligências para Deus, elevam em seguida para Ele todas as nossas ações. E como poderia uma alma
entregando-se a todo instante à divina bondade e murmurando incessantemente palavras de amor, a fim de ter sempre o coração, no seio desse Pai Celeste, deixar de ser considerada como fazendo todas as suas boas ações em Deus e para Deus? Procuremos, pois, agir habitualmente só para a glória de Deus, para lhe dar prazer e lhe sermos agradáveis, a fim de que, segundo a oração do próprio Jesus Cristo, o nome do nosso Pai dos céus seja santificado, o seu reino se firme em nossos corações e se faça a sua vontade. Uma alma que assim está orientada para Deus é uma alma que o amor invade cada vez mais, porque a cada passo avança mais profundamente no amor divino, cujos atos renova constantemente. O amor torna-se então um peso que arrasta a alma com força sempre crescente para a generosidade e fidelidade no serviço de Deus. Daí na alma a prontidão em se dedicar ao serviço de Deus, em procurar os interesses da sua glória. É a verdadeira devoção. O que quer dizer a palavra devoção? A palavra latina devote o indica, é ser consagrado, dedicado ao serviço de Deus, e fazê-lo com desembaraço. A devoção é, não somente ter sido consagrado a Cristo no batismo, mas dedicar com presteza e desembaraço todas as energias, todas as obras ao seu serviço e à glória do seu Pai. É o que a Igreja pede muitas vezes para nós. Fazei, Senhor, que nossa vontade vos seja sempre dedicada, e o nosso coração sinceramente entregue ao serviço da vossa majestade. Em outra parte, exorta-nos a pedir que sejamos dedicados a Deus, de modo a procurar a glória do seu nome pelas nossas boas obras. Não ter no exercício da nossa atividade outro princípio senão a graça, outro fim senão o cumprimento da vontade de Deus, que nos fez seus filhos, outro motivo supremo senão o amor desse Deus e os interesses da sua glória, é, como diz São Paulo, caminhar de modo digno de Deus e agradar-lhe em tudo, produzindo frutos em toda sorte de boas obras e fazendo progressos no conhecimento daquele que é nosso Deus. Seja este nosso ideal. Então, realizaremos o preceito que nos deu Jesus e que é o maior de todos, o que melhor resume a vida sobrenatural. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. A caridade pode envolver todas as ações humanas, sublimidade e simplicidade da vida cristã. São Paulo acaba de nos dizer que para cumprir este preceito, devemos agradar a Deus em tudo. Per omnia placentes emprega a mesma expressão quando se trata do aumento da vida divina em nós. Este termo volta mais de uma vez à pena do apóstolo e é cheio deste significado. Que quer São Paulo dizer com estas palavras, crescer em tudo? Que nenhuma ação, desde que seja verdadeira, no sentido que dissemos, está excluída do domínio da graça, da caridade e do merecimento. Que não há nenhuma que não possa servir para o aumento em nós da vida de Deus. O próprio São Paulo explica pela palavra per omnia na sua primeira epístola aos Coríntios. Portanto, diz ele, ou comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aos Colossenses, tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando graças por ele a Deus Pai. Bem vedes, não são só as ações que por natureza se referem a Deus diretamente, como são os exercícios de piedade, a assistência à Santa Missa, a comunhão e a recepção dos outros sacramentos, as obras de caridade espiritual e corporal, mas ainda as ações mais ordinárias e banais, os mais vulgares incidentes da nossa existência cotidiana, como alimentar-se, cuidar dos negócios ou dos trabalhos, cumprir na sociedade as diversas obrigações
necessárias ou úteis, de homem e de cidadão, descansar, dar-se ao repouso, todas estas ações que voltam cada dia e tecem literalmente, com a sua sucessão monótona e rotineira, a trama de toda a nossa vida, podem ser transformadas pela graça e pelo amor em atos muito agradáveis a Deus e abundantes em merecimentos. É como um grão de incenso, um pouco de pó sem consistência, que uma vez lançado ao fogo, se torna um perfume agradável. Quando a graça e o amor se apoderam de tudo na nossa vida, então toda a nossa existência é como um hino perene à glória do Pai Celeste. Torna-se para Ele, pela nossa união com Cristo, como um turíbulo de onde sobem perfumes que o deleitam. Cada ato de virtude proporciona uma alegria intensa ao coração de Deus, porque é Ele uma flor e um fruto da graça, e a graça foi-nos dada pelos merecimentos de Jesus. Portanto, nenhuma boa ação é excetuada, nenhum esforço, trabalho, obra, sacrifício, sofrimento, desgosto, lágrima, nada escapa, se quisermos, a essa influência salutar da graça e da caridade. Oh, como é simples e sublime a vida cristã! Sublime porque é a própria vida de Deus, saída de Deus, vinda a nós pela graça de Cristo e tendo seu fim em Deus. Simples porque esta vida divina está enxertada na vida humana, por mais vil, humilde, ínfima, pobre e ordinária que seja esta vida humana. Deus não exige de nós, para que sejamos seus filhos, cordeiros do seu Filho, que façamos muitos atos heróicos. Não exige que passemos os mares e subamos ao céu. Não. É em nós que está o reino de Deus. É em nós que ele se edifica, embeleza e aperfeiçoa. A vida sobrenatural é uma vida interior, cujo princípio está oculto com Cristo em Deus e na alma. Não devemos mudar a nossa natureza, mas procurar corrigir o que ela tem de defeituosa. Não devemos usar fórmulas longas. Um só olhar saído do coração pode condensar toda a intensidade do amor. Basta-nos permanecer na graça santificante, atribuir tudo a Deus e a sua glória por uma intenção pura, e então viver como homens, no lugar em que a providência nos marcou, realizando a vontade divina, cumprindo o dever da hora que passa, e isso com simplicidade, tranquilidade, sem agitação, sem febre, com uma confiança íntima e profunda, fruto da liberdade de alma e da alegria interior, confiança de filho que sente o amor do Pai e retribui na medida da sua fraqueza. Essa vida, animada pela graça e cheia de amor, nem sempre aparece aos olhos do mundo. Nosso Senhor diz, é certo, que se conhece a árvore pelos frutos. O Espírito Santo, que habita na alma, faz-lhe produzir esses frutos de caridade, de bondade, que deixam ver no exterior a força da sua ação. Mas o princípio desta ação é íntimo, o seu esplendor substancial é interior, o seu brilho sobrenatural é muitas vezes velado pelas aparências grosseiras da existência cotidiana. Como somos poucos cuidadosos, deixando tantas vezes de aproveitar esses bens, postos assim diariamente ao nosso alcance, para nos apegar a falazes inépcias. Que diríamos de pobres miseráveis, a quem um príncipe magnânimo abrisse os seus tesouros e que, em vez de se mergulharem neles, passassem indiferentes junto de tamanhas riquezas? Diríamos que eram loucos. Não sejamos esses pobres loucos. Já vos disse, por nós mesmos nada podemos. Nosso Senhor quer que não esqueçamos desta verdade, mas quando possuímos a sua graça em nós, ela deve tornar-se, com o amor, o princípio de uma vida toda divina. Devemos, com a graça de Jesus Cristo,
fazer tudo para agradar ao Pai. Tudo posso, diz São Paulo, naquele que me conforta. Façamos servir todas as nossas ações, as menores como as maiores, as mais obscuras como as mais brilhantes, para nos adiantarmos na vida divina pelo amor intenso com que as fazemos. Só então é que Deus lançará sobre nós um olhar de complacência, porque achará em nós a imagem do seu Filho, a qual se irá aperfeiçoando cada vez mais. Com o acréscimo da graça, da caridade e das outras virtudes, os traços de Jesus Cristo reproduzem-se em nós com mais fidelidade para a glória de Deus e a alegria da nossa alma. Fruto da caridade e das virtudes por ela ordenadas, fazer-nos crescer em Cristo para completar o seu corpo místico. Com efeito, para sermos conformes a Jesus Cristo, devemos assim viver em tudo pela caridade. O fim de todo este desenvolvimento sobrenatural é para cada um de nós chegar à perfeição da idade de Cristo. Disse-vos, referindo-me à Igreja, que Jesus Cristo, na sua realidade pessoal e física, é perfeito, mas forma com a sua Igreja um corpo místico que não chegou ainda à completa perfeição. Esta perfeição realiza-se nas almas pouco e pouco, no decorrer dos séculos, segundo a medida do dom de Cristo que Deus dá a cada um, porque num corpo há muitos membros, mas nem todos têm a mesma função e igual nobreza. Este corpo místico faz um só ser com Jesus Cristo, que é a cabeça. Fazemos pela graça parte deste corpo, mas devemos tornar-nos membros perfeitos, dignos da cabeça divina. A isso devemos tender no nosso progresso sobrenatural. Para ser a cabeça, Jesus Cristo é a fonte primária deste progresso. Nunca esqueçais, Jesus Cristo, depois de ter tomado a nossa natureza, santificou todas as nossas ações, todos os nossos sentimentos. A sua vida humana foi semelhante à nossa, e o seu divino coração é o foco de todas as virtudes. Jesus Cristo exerceu todas as formas da atividade humana. Não devemos supor que nosso Senhor estava imóvel, em êxtase. Pelo contrário, achava na bem-aventurada visão das perfeições do Pai o motivo da sua atividade. Quis glorificar o Pai, santificando na sua pessoa as formas de atividade que nós mesmos temos de exercer. Nós oramos. Ele passava as noites a orar. Trabalhamos, e ele, até a idade de 30 anos, entregou-se a um penoso labor. Comemos, e ele sentou-se à mesa com os discípulos. Temos contrariedades da parte dos homens. Ele conheceu-as também. Por acaso os fariseus o deixaram sossegado? Sofremos. Ele derramou lágrimas. Sofreu por nós, antes de nós, no seu corpo e na sua alma, e como ninguém jamais sofreu. Temos alegrias. A sua santa alma sentiu-as, inefáveis. Descansamos. O sono cerrou igualmente as suas pálpebras. Numa palavra, fez tudo o que nós fazemos. E por que tudo isso? Não só para nos dar o exemplo, pois é nosso chefe, mas ainda para que, por todos esses atos, mereçamos poder santificar os nossos, para nos dar a graça que faz com que as nossas ações sejam agradáveis a seu Pai. Esta graça une-nos a Ele, faz-nos membros do seu corpo, e para crescer nele, para atingir a nossa perfeição de membros, basta que deixemos esta graça invadir não só o nosso ser, mas toda a nossa atividade. Jesus Cristo habita em nós com todos os seus merecimentos, a fim de vivificar todas as nossas ações. Quando, portanto, por uma intenção reta e pura, muitas vezes repetida, unimos todas as ações do dia, as mesmas ações humanas que Jesus fazia neste mundo, a virtude divina da sua graça influi constantemente em nós. Se fizermos tudo unidos a Ele pelo amor, é certo que caminharemos rapidamente.
Escutai este magnífico texto de Nosso Senhor. Meu Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Cada um de nós deve fazer o mesmo. Ó Pai dos céus, é unicamente para vos ser agradável, para a vossa glória, para a do vosso Filho, que faço esta ação. Ó Jesus, é em união convosco que quero fazer esta ação, para que a santifiqueis pelos vossos merecimentos infinitos. O amor ao Pai, que encheu o coração de Cristo, deve tornar-se o móvel das ações dos seus membros, como o foi das suas. A glória do Pai foi o primeiro e último pensamento de todas as obras de Cristo. Seja também o nosso, pela nossa união contínua com a graça e com a caridade de Cristo. Por isso, a Santa Igreja faz-nos pedir a Deus, torne as nossas ações de acordo com seu beneplácito. Estando unidos ao Filho amado, mereceremos abundância em boas obras. Andai em caridade como Cristo, disse São Paulo. Deste modo, estareis inteiramente de acordo com o vosso chefe. Assim iremos de virtude em virtude. Procuremos igualar a perfeição do nosso modelo por um aumento incessante, porque Jesus Cristo permanece em nós com o Pai que nos ama, com o Espírito Santo que nos guia por suas inspirações. Isso será fonte de um progresso contínuo e fecundo para o céu. Realizaremos assim aquela sólida perfeição que nasce da estabilidade e da plenitude das obras inteiramente de acordo com a vontade divina. O progresso sobrenatural pode ser contínuo até a morte. Enquanto estamos neste mundo, podemos crescer sempre em graça. O rio de vida divina começou em nós por uma fonte, no dia do batismo, mas pode crescer sem cessar para a alegria da nossa alma, que ele rega e fecunda, até lançar-se no oceano divino. Não me digais que este é um pensamento de mercenário. É verdade que o nosso interesse é fazer desenvolver-se em nós a vida divina, porque quanto mais nos adiantamos na graça e na caridade, mais crescem os nossos merecimentos e maiores e mais extensos serão a glória futura e a nossa bem-aventurança eterna. Mas o próprio Deus, na sua magnificência, assim o quis. Se está em jogo a nossa felicidade eterna, também o está a vontade de Deus e a glória que proporciona ao nosso Pai dos céus o cumprimento desta vontade. São Paulo é nisto um modelo admirável. Chegou ao termo da sua carreira, tem pouco tempo para viver, pois espera a morte na prisão de Roma. Pregou Cristo com incansável perseverança e procurou reproduzir em si os traços divinos deste Cristo que tanto ama. E eis o que escreve a seus queridos cristãos de Filipo, depois de tantos trabalhos empreendidos por Jesus, depois de tantas lutas suportadas pela sua glória e de tantas tribulações sofridas por aquele amor ardente que nada pode diminuir. Não é que eu o tenha já atingido, ou seja perfeito, mas prossigo a minha carreira interior, para de algum modo a alcançar, assim como eu mesmo fui alcançado por Jesus Cristo. Não, eu não julgo havê-lo alcançado, mas não faço senão uma coisa, esquecendo o que fica para trás e adiantando-me para o que tenho à frente, vou direto ao fim proposto, para obter o prêmio a que Deus me chamou no céu, em Jesus Cristo. Por que corre o apóstolo direto à meta com toda a energia de sua alma nobre? Sem dúvida para alcançar o prêmio, mas para alcançar o prêmio a que Deus o destinou em Jesus Cristo. Disse-vos, ao começar, que a glória do Pai Eterno exige que produzamos muitos frutos. Nosso Senhor mesmo nos garantiu. Foi para que a vida divina nos viesse em abundância que Deus nos deu o seu Filho, que o Filho nos deu a Igreja, o seu Espírito e todos os seus merecimentos. Por isso é que São Paulo tanto exortava os cristãos do seu tempo a fazerem progressos na vida cristã.
Pois assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai com ele, enraizados e edificados nele, fortificando-vos na fé, fazendo progressos e dando-lhe abundantes ações de graças. Mesmo da prisão, escrevi aos Filipenses: O que rogo a Deus é que a vossa caridade abunde cada vez mais, para que sejais puros e sem mancha até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E com mais insistência ainda, que o Senhor fortaleça os vossos corações, que os torne irrepreensíveis em santidade diante de Deus e nosso Pai, para quando chegar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Rogamos a vós, irmãos, e exortamos no Senhor Jesus, que como haveis aprendido de nós, de que maneira convém viverdes para agradar a Deus, assim andeis para irdes crescendo cada vez mais. Porque já sabeis que preceitos vos tenho dado por autoridades do Senhor Jesus. Procuremos, portanto, realizar esta vontade do nosso Pai dos céus. Nosso Senhor deseja que o brilho das nossas obras seja tal que induza aqueles que delas são testemunhas a glorificar a seu Pai. Não temamos a tentação. Deus faz-nos tirar dela proveito quando resistimos, porque nos proporciona uma vitória que nos consolida no amor de Deus. Também não temamos as provações. Podemos atravessar grandes dificuldades, suportar graves contradições, sofrimentos profundos, mas, desde que começamos a servir a Deus por amor, essas dificuldades, essas contradições e esses sofrimentos servem de alimento ao amor. Quando se ama a Deus, pode-se sentir a cruz. Deus mesmo nos fará sentir ainda mais à medida que nos adiantamos, porque a cruz faz-nos parecer mais com Cristo. Mas então, ama-se, senão a cruz, ao menos, a mão de Jesus que a coloca sobre nossos ombros, porque esta mão dá-nos também a unção da graça para suportar o seu peso. O amor é uma arma poderosa contra as tentações e uma força invencível nas adversidades. Não desanimemos também por causa de nossas misérias. Pelas imperfeições que deploramos, elas não são obstáculo ao desenvolvimento da graça, pois Deus sabe de que barro somos feitos. São o quinhão da nossa natureza humana e a raiz fecunda da humildade. Tenhamos paciência com nós mesmos nesta busca, aliás, incessante da perfeição. A vida cristã nada tem de agitado e inquieto. O seu desenvolvimento em nós concilia-se perfeitamente com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, porque é no meio dessas fraquezas que sentimos em nós a força triunfante de Cristo. Com efeito, Deus é o autor primário e principal da nossa santificação, como da nossa salvação. Jamais o esqueçamos. Não nos gloriemos como se tudo fizéssemos por nós mesmos, diz o Concílio de Trento. Mas Deus é tão rico em misericórdia que quer recompensar os dons que Ele próprio nos concede. Pela graça de Deus, sou o que sou, de São Paulo, e acrescenta: e a sua graça não tem sido estéril em mim. Antes tenho trabalhado mais abundantemente do que todos. Todavia, não eu só, mas a graça de Deus comigo. Para que Deus dê o crescimento, diz ele ainda, é preciso plantar e regar. Esforcemo-nos, portanto, com toda a energia, pelo exercício meritório das virtudes, sobretudo das virtudes teologais, e por aquela disposição profunda de tudo fazer para a glória do nosso Pai Celeste, esforcemo-nos, digo, por deixar a ação de Deus e do Espírito Santo desenvolver-se em nós com a maior liberdade possível. É assim que cresceremos em Cristo, que é a nossa cabeça. Façamos todo esforço para isso, porque fomos chamados por Cristo Jesus. Parar no caminho da santificação é o mesmo que recuar. Por outro lado, enquanto estamos neste mundo, podemos avançar sempre, como dizia nosso Senhor. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia,
porque vem a noite e ninguém pode trabalhar. Com efeito, só a morte porá termo a essas ascensões do coração que se realizam neste vale de lágrimas. Assim, possamos nós chegar então à idade da perfeição de Cristo, a essa plenitude de vida e de bem-aventurança que Deus desejou a cada um de nós e nos predestinou em seu amado Filho. Cremos que será útil, ao terminar esta conferência, lançar uma vista de olhos sobre o conjunto do organismo sobrenatural. Esta visão sintética acabará de indicar a ordem dos diferentes elementos que constituem a vida do Filho de Deus. Nada podemos fazer de melhor para este fim do que olhar durante alguns momentos para a própria pessoa de nosso Senhor, pois que Ele é nosso modelo. Em virtude da graça da união hipostática, Jesus Cristo é, por natureza, o Filho próprio de Deus, e nós tornamo-nos filhos de Deus pela graça da adoção. Em Jesus Cristo existe a graça santificante em plenitude. Participamos desta plenitude em medida mais ou menos abundante, segundo o dom que dela nos faz Jesus Cristo. A graça santificante traz consigo o cortejo das virtudes infusas, teologais e morais. Propriamente falando, nosso Senhor não tinha a fé, tinha a esperança até certo ponto. Levou a caridade ao seu mais alto grau. Nós temos, enquanto estamos neste mundo, a fé, a caridade e a esperança, numa medida mais ou menos extensa. Jesus Cristo possui as virtudes cardeais, infusas e as outras virtudes morais compatíveis com a sua divindade. Mas nele, essas virtudes expandiam-se livremente, sem embaraço e sem esforço, porque como nosso Senhor tinha uma natureza humana perfeita, isenta do pecado e das consequências do pecado, essas virtudes não encontravam obstáculos no seu exercício. Em nós, por causa das consequências do pecado original, a extensão das virtudes morais infusas é dificultada e reclama o concurso das virtudes morais adquiridas. Enfim, o Espírito Santo derramou na alma de Jesus a plenitude dos seus dons, de que nos dá uma participação, que, apesar de limitada, produz frutos admiráveis. Acresce que as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo nos transporiam a um terreno muito especial, que não necessita do socorro direto das virtudes naturais, ao passo que as virtudes morais infusas reclamam, para o seu pleno desenvolvimento, o concurso das virtudes morais naturais correspondentes, concurso que elas elevam, utilizando-o. Só a caridade torna as outras virtudes sobrenaturalmente vivas, por isso tem a primazia. Tal é, em poucos traços, o maravilhoso organismo sobrenatural que a infinita bondade e soberana sabedoria de Deus fixaram para realizar a nossa santidade.